Olha, com a entrega ao Congresso da lei proposta, da lei orçamentária de 2021, ficou claro que o país voltará a passar por problemas de caixa e com rombo fiscal previsto, pelo menos até 2026. E diante desse cenário e também da crise gerada pela pandemia, cresce a pressão por uma reforma tributária que ajude a estimular a economia e possa melhorar a arrecadação. E sobre esses assuntos a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, que é o líder da maioria na Câmara e relator da reforma tributária. Deputado, bem-vindo, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito bom dia, é um prazer participar do programa. Deputado, claro que a gente sabia que os desafios para o ano que vem já seriam muito grandes e o orçamento é uma estimativa ainda de projeções de gastos, o Renda Brasil ainda não faz parte desse projeto de orçamento. O que o senhor espera para 2021 e será que é possível fazer alguma coisa em relação à reforma tributária já nesse ano ou não? Eu acho que é necessário se aprovar a reforma tributária. Nós temos duas propostas que tramitam no Senado e na Câmara desde o ano passado, há mais de um ano que nós estamos debatendo. O governo agora enviou a sua proposta e há um sentimento, não só dos parlamentares, mas de grande parte da sociedade, para que nós possamos avançar nesse debate que estamos praticamente concluindo, né, na comissão mista, e a partir daí nós possamos apresentar o nosso relatório. Como você muito bem colocou, acho que se antes já era uma matéria importante para o país, né, uma matéria estrutural que dá sequência tanto ao PEC do teto de gastos como a Previdência, né, que foram aprovadas tudo num arcabouço maior, né, olhando para o país de forma estrutural. E agora, com a expansão de gastos e essa relação da dívida PIB, né, nós, sem dúvida nenhuma, temos aí uma necessidade muito maior de aprovação de uma reforma tributária, para que a gente possa reduzir também essa panaceia de legislação que nós temos, né, em relação a vários tributos, que tenhamos uma simplificação, que nós possamos avançar, de fato, reduzindo o custo Brasil, melhorando a nossa competitividade e, como já foi visto por vários institutos aí, que de fato, aprovando a reforma tributária no Brasil, nós teremos um impacto positivo na nossa economia, gerando crescimento econômico. Alguns apontam aí 20 pontos percentuais nos próximos 15 anos. Se nós avançarmos na transição, se ela for mais rápida, esse impacto também será mais rápido, segundo os especialistas. Mas eu estou otimista, né, e acho que, apesar de ser eleição, né, apesar de ser um tema muito complexo, acho que também é o momento onde há uma oportunidade, pelo menos pela disposição dos entes federados, estarmos convergindo para a necessidade dessa reforma. Deputado, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. No início, quando se falava no imposto nos moldes da CPMF, havia logo uma reação do presidente da Câmara, do próprio presidente Bolsonaro. E, não obstante, o Marcos Sintra saiu da equipe do Guedes, ele era o homem que batia muito nessa tecla, mas o ministro continua insistindo. Hoje o presidente talvez já tenha amenizado um pouco, eu não sei como é que está o clima, e é essa a pergunta que eu lhe faço. Há uma percepção de que precisamos de algum imposto dessa natureza para compensar esses gastos todos e que pelo menos ele tem uma base de arrecadação maior, dificultando sonegação. Como é que está hoje a aceitação da ideia de um imposto como a CPMF na Câmara? Olha, eu percebo que a Câmara mantém o mesmo posicionamento. Primeiro, em se criar um novo imposto. Particularmente, eu tenho reserva em você novo imposto, né? Estamos com um probleminha aí na comunicação com o deputado. Agora sim, deputado, pode complementar, por favor. Bom, eu particularmente tenho reservas em relação à criação de novos impostos. Acho que a experiência brasileira com novos impostos ela não é boa. Porque nem dos transitórios, né, aqueles que são feitos para serem transitórios e acabam virando permanentes.
E, primeiro porque eles causam grandes distorções. Eu não tenho problema nenhum de avaliar qualquer que seja o imposto. Acho que se for o desejo do governo, o governo envia a criação desse imposto. Particularmente, eu acho que nós temos que trabalhar com a simplificação tributária e temos que enfrentar o gasto, que é um grande problema. Nós temos que tratar do enfrentamento da reforma do Estado brasileiro, de reduzir, de enfrentar a reforma administrativa, que aí está o problema. Essa questão de se criar imposto para se customizar, a arrecadação ao gasto é sempre um problema. E a história, do nosso país é sempre essa, Você cria uma despesa e depois vamos criar um imposto para cobrir essa despesa. Eu acho que está na hora, e a sociedade quer isso, de enfrentar o gasto e de apresentar esse gasto para a população. E acho que a reforma tributária terá esse condão de expor a arrecadação e fazer esse confronto, vamos dizer assim, para a sociedade de forma muito clara. Por isso que eu acho que é muito mais importante que a gente aumente a base, não se criando um imposto, mas se cobrando aonde se deve cobrar, sendo progressivo e descobrando mais de quem ganha mais e paga menos, porque infelizmente essa é a realidade tributária do nosso país. Quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Deputado, nosso tempo está quase terminando, mas ainda há espaço para a pergunta do Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Bom dia, deputado. Serei breve aqui. Eu quero tocar justamente nesse tema final que o senhor colocou. Você tem um lado, uma reforma tributária, ela quer tornar os nossos impostos mais simples, todo mundo está de acordo com esse objetivo, mas tem o outro lado também, tornar a nossa carga tributária mais justa, mais progressiva, fazer com que os ricos paguem um pouquinho mais, os pobres um pouco menos. Que dispositivos concretos ou que propostas concretas estão presentes na reforma para torná-la mais progressiva? Olha, existem vários dispositivos, Nós estamos tratando da questão da tributação sobre o consumo, Então, nós temos duas PECs, que é a PEC 110 e a PEC 45, que trata da unificação a 45 de 5 impostos. A PEC 110 vai mais além, trata dos 5 e trata de mais 4, mas como tem pouco tempo aqui eu não vou detalhar, só para colocar o seguinte: nós estamos trabalhando para que esses temas sejam feitos na tributação de forma mais progressiva, atingindo aqueles que ganham mais. E, além disso, existem propostas na área de patrimônio e de renda. Aí você tem uma tabela mais progressiva em relação à renda e também em relação ao patrimônio. Nós estamos trabalhando, por exemplo, a PEC 110, ela trata, só para dar dois exemplos rápidos, ela trata da tributação no IPVA da propriedade sobre aeronaves e sobre embarcações de luxo. Então, esse é um pequeno exemplo que eu estou dando aqui em função do tempo, de dispositivos que nós estamos avaliando concretamente para sermos mais progressivos. Além de outras discussões que são mais complexas, como, por exemplo, a desoneração, a reoneração, vamos dizer, da cesta básica, que hoje é desonerada para todos, para os pobres, mas também para os ricos, e aí você devolver esse benefício para o cidadão mais pobre diretamente. Essa é uma outra discussão, que é uma discussão também política, mas também é um critério de sermos mais progressivos em relação à tributação. Deputado Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria na Câmara e também relator da reforma tributária. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos.